desvendando os passos dos controladores do mundo. O controlador, ele se mostra de várias maneiras na sociedade. É muito importante para que todo mundo observe melhor e consiga fazer a sua defesa dos controladores que acabam se tornando tóxicos à humanidade. Ele pode chegar com fala mansa, ele pode chegar com atenção plena e, em um determinado momento, ele te dá o seu doce preferido e começa a cobrar. De repente, aquela pessoa que parecia que estava cercando você de mimos, de cuidados, começa a cobrar a devolução da atenção dada. Primeiro enreda e depois cobra. Esses controladores são tóxicos, perniciosos, porque eles demonstram uma articulação muito profunda na arte de seduzir. E uma vez que você se torne presa, ele vai chorar na hora que você quer ir à praia porque deseja atenção. Então é complicado que várias maneiras de exercer o controle, todas elas, nesse caso da chantagem emocional, claro, envolve uma profunda carência. Porque aquele que faz algo pela pessoa e vai cobrar, no fundo, ele dá atenção porque ele quer atenção. E aí você se torna presa. É o predador muito inconsciente, muito carente, mas muito articulador. O Dr. Bach exemplificou, e diagnosticou, na humanidade, e, portanto, ele desenvolveu um potencial enorme de flores dentro do grupo dos controladores, na diferença entre cada um. Para cada um, ele encontrou uma flor pertinente. E esse primeiro que eu estou falando é aquele mais manso na sociedade, porém mais perigoso, porque ele se infiltra com muita facilidade e fica difícil perceber se aquela pessoa te ama ou te controla. Existe um outro controlador, esse um pouco mais fácil, de diagnosticar, ele é o tirano. Ele simplesmente deseja que todos obedeçam às suas ordens, ele se declara o tirano. Ele pode, no bom sentido, é claro, porque todas as pessoas podem tornar esse controle como uma potência dentro dela. A transmutação através dos florais é o desenvolvimento do controle de si e não da humanidade. Esse tirano, como eu estou falando, ele pode ser um líder natural, ele pode dominar 3.000 pessoas, por exemplo. Mas no estado negativo, ele não quer que suas ordens sejam questionadas. Ele leva muitas pessoas, a sua frieza é total e absurda. É um tirano perigoso. Mas se você não for obedecer a ele larga você de lado. Ele não vai te enredar com doces ou algum acalento nem nada. Ou obedece ou sai fora. São perigosos também, são mais frios, mas é mais fácil de ser observado. Tem um outro que podemos identificar, e nesse caso, esse controlador, ele estuda muito, ele observa tudo, e só que ele quer converter todo mundo às ideias dele. Parou perto de uma pessoa dessa natureza, ela vai falar exaustivamente sobre aquilo que ela acredita. E o seu ouvido fica inflamado da convicção exagerada acerca daquilo que ele acredita. Alguns líderes, missionários, pessoas que abraçam uma causa, podem se tornar realmente pessoas que vão incomodar o seu cotidiano. Você está querendo estudar uma coisa e eles querem te convencer a estudar uma outra coisa.
são pessoas exageradas no seu intuito de disseminar o conhecimento. Vão a últimas consequências para que o mundo se converta às suas ideias e convicções. Esse tipo sofre de uma ansiedade imensa para colocar todo o seu conhecimento no mundo. É óbvio que no nível positivo essas pessoas elas adequam e só vão se colocar quando forem perguntados, acionados e costumam arrastar muito conhecimento, porém podem se tornar muito fanáticos. Existe um outro controlador também muito fácil de ser identificado na sociedade, é o crítico. Ele critica tudo e a todos, ele analisa com muitos detalhes, critica a tudo e a todos. O fato dele criticar tudo e a todos começa a incomodar de uma maneira muito irritante, porque você para do lado dele, ele critica qualquer coisa, o dono da padaria, ele critica o sistema político, ele vai criticando a vizinha, os familiares, ele por fim critica a si mesmo, por fim ele fica muito irritado, porque a crítica ela se instala em todos os corpos dele. É claro que uma pessoa que consegue observar tudo na velocidade desse controlador pode, no sentido positivo, ser uma pessoa de análise profunda. Ela pode transformar isso naquele intelectual que investiga tudo nos mínimos detalhes. Esse é o lado positivo desse controlador, mas se ele for muito atrasado, ele vai simplesmente investigar os arredores da própria comunidade que ele vive ali. E isso é o mais comum também que a gente vê a todo momento. O que ele fez de construtivo? Como ele transformou? Não, ele criticou. Esse é um crítico do cotidiano, aí em todas as esquinas a gente pode observar. E tem um outro tipo que ele simplesmente ele controla a si mesmo no exemplo perfeito, ele não pode falhar em nada. Ele tem que comer a alimentação perfeita, vestir a roupa adequada, ele não se permite, ele é o controle de si e não controla ninguém, mas através de seu próprio exemplo, ele começa a mostrar e aquela rigidez começa a incomodar o mundo, ainda que ele não coloque seus pontos de vista para a humanidade, estar do lado dele começa a se tornar um pouco difícil porque tudo dele é absolutamente certo, correto, não come isso, não come aquilo e ele fica muito rígido diante das próprias convicções. Considero esse, é mais prejudicial para a própria pessoa do que para a humanidade. O fato é que o controlador ele tem que adquirir o controle natural da sua própria existência. E se existem controladores, é porque os controlados ainda não aprenderam o domínio de si. E esse é um jogo eterno na humanidade. Porque quando o controlado desperta, ele toma as rédeas de sua vida. Então, e não vai deixar nenhum controlador entrar. Mas é certo que, enquanto as pessoas não tomarem as rédeas de sua vida, os desequilíbrios de terceiros poderão adentrar na sua história, na sua vida e fazer uma interferência kármica no seu próprio caminho. Então, é importante que o controlador se torne o controlador saudável de si e que o controlado adquira as rédeas da sua própria existência. E assim, ninguém invade o terreno alheio, porque cada um veio com uma lição diferente e, segundo o Dr. Baum, o importante é que cada um cumpra o seu papel. Ninguém pode interferir no papel, no caminho, na existência da outra pessoa. Ninguém pode mudar o rumo que aquela alma decidiu percorrer. Se ela escolheu determinadas situações
para se superar, a gente precisa respeitar isso aí. É muito comum entre pai e mãe, né, e filhos, né, achar que podem adentrar, né? É claro que quando eles adentram o caminho do filho é normalmente com a maior boa intenção, mas precisa existir o respeito mútuo entre essas almas, porque você não está dentro daquilo que a alma escolheu viver. Se com erros e acertos ela demore um pouco mais, não importa, nós temos que ter paciência porque o tempo de cada um é distinto e nós não sabemos quanto tempo uma alma leva para aprender uma determinada lição. O importante é que cada um tenha noção exata da missão que lhe foi confiada. A missão confiada no íntimo de seu ser pode desabrochar e fazer com que você se torne mais saudável no caminho da sua vida. Bom, esse é um recado hoje, né? Palavras de Dr. Bach, né? Um grande mestre na observação e na disseminação de flores que podem trazer as virtudes à nossa existência. E é preciso que a gente fique muito atento para uma convivência melhor com a humanidade. Um beijo, amigos. Tchau.